A Jornada, capítulo 6. Boas notícias para a missão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi. A notícia das boas-vindas da salvação em Cristo e a vitória do Cordeiro de Deus sobre o pecado e o diabo é chamada de Evangelho. Um desses anúncios lembretes é apresentado em João 16, verso 33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No pano de fundo desse anúncio está a pintura da guerra cósmica entre o bem e o mal, o cordeiro e a serpente, Cristo e Satanás e suas consequências sobre os missionários do reino de Deus. Contudo, mesmo o inimigo afligindo os representantes de Cristo, se eles não desistirem e se mantiverem fiéis ao Filho, assim como ele foi fiel ao Pai, valendo-se unicamente da vitória dele como um estandarte seguro, terão consigo a garantia do êxito. A declaração de vitória divina que se estende a todos os amados do Pai Celestial em todas as épocas, em qualquer lugar e em qualquer situação. Foi com o propósito de estimular os servos de Deus a se manterem fiéis na prática da missão como estilo de vida, mesmo eles sendo ameaçados e perseguidos pelo diabo, demônios e homens maus, que o Senhor, por intermédio de Lucas, registra no livro de Atos dos Apóstolos a declaração de Paulo aos novos convertidos discípulos, dita logo após ele se levantar do apedrejamento sofrido em Listra por causa do Evangelho. Ele disse: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. As Escrituras estão recheadas de palavras de ânimo, de testemunhos de vitória, de estímulos a não desistir e a sempre perseverar na jornada rumo ao céu em missão. A promessa ainda é: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, verso 16. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3, verso 36. Em missão na companhia do Mestre. Todas essas promessas são importantes e necessárias para aquecer o coração dos missionários. Contudo, há uma que é a mais preciosa de todas: a presença do Mestre todos os dias até o fim dos tempos, com a sua igreja empenhada em fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, verso 20. A presença de Cristo não é uma presença estática, mas dinâmica que avança triunfante, conquistando pessoas em todo o mundo por intermédio do Espírito Santo que atua na sua igreja e a faz missionária. No livro de Apocalipse, como escreveu Neil, os salvos estão sempre vencendo, o que é assinalado pelo tempo presente no grego. Somente Cristo venceu. Tempo aoristo. É na companhia do Cristo vencedor que a igreja vem avivando a fé e a esperança por gerações, levantando e indo evangelizar pessoas em todo o mundo. Por intermédio dessas pessoas de Cristo que formam a igreja, o Espírito abriu caminhos nos lugares mais difíceis e longínquos do planeta. Haja visto que ao final do segundo século, o Evangelho já estava difundido por todo o Mediterrâneo, estabelecido no norte da África, Gália, Espanha, conquistou a pequena cidade-estado de Edessa e avançou
pelas margens africanas e árabe do Mar Vermelho, prosseguindo para a Armênia, Pérsia e chegando à Ásia Central. A ponto de Tertuliano de Cartago dizer: chegamos ontem e ocupamos todos os territórios entre vocês, cidades, ilhas, fortalezas, povoados, mercados e até mesmo acampamentos, tribos, companhias, palácio, senado, fórum, não lhe deixamos nada além dos templos dos seus deuses. Testemunho pessoal. Uma das estratégias utilizadas pelos cristãos na evangelização foi descrita por Cecílio, um gentil do primeiro século. Os cristãos se calam em público, mas falam baixinho nos becos. Esse comentário mostra o desafio de cumprir a missão em um contexto de perseguição e hostilidade ao Evangelho, como ainda a perseverança dos cristãos em testemunhar de Cristo às pessoas nos centros urbanos. Naqueles dias, a igreja não apenas tinha uma mensagem das boas novas para anunciar às etnias do mundo. Por causa do Espírito, a igreja era a mensagem de Cristo às famílias da terra. As pessoas não apenas ouviam o Evangelho, elas viam o Evangelho em ação. Como resultado disso, em tempos de crise, enfermidades ou mesmo por outros motivos, as pessoas eram impelidas pelo Espírito a procurar os cristãos em quem haviam aprendido a confiar e nesse contato recebiam deles a mensagem do Evangelho. Migração humana. Outro fator que auxiliou a expansão e aumento do povo de Deus foi a missão migratória, ocasionada por perseguição ou outros motivos como trabalho, família e fé. Essa vida nômade e simples da comunidade missionária cristã facilitava para que o povo de Deus tivesse contato com muitas pessoas ainda não cristãs, em diferentes lugares, mas sempre semeando as boas novas com seu estilo de vida ético, amoroso e rico em atos de bondade e misericórdia. Era o espírito cristão de amor mútuo e caridade comunal que mais impressionava os pagãos. Desse modo, acabavam contagiando outros com as notícias da salvação em Jesus. Onde houvesse um cristão, haveria um missionário testemunhando e uma igreja em expansão. Horniak relacionou esse dinamismo do rebanho de Cristo a um processo de fermentação constante, natural, relacional, intencional e multiplicador. Pois, como disse Gibbon, era o dever mais sagrado do recém-convertido difundir entre seus amigos e parentes a bênção inestimável que havia recebido. Impulsionadores do crescimento. Ainda outros elementos impeliram o avanço da igreja, conduzindo-a à conquista de novos territórios. Entre eles, 1. As igrejas nos lares, que era acessível a todos. 2. Os líderes dessas igrejas junto ao povo, facilitando o pastoreio saudável das pessoas, principalmente em seus momentos de necessidades e crises pessoais. 3. A vida com o propósito dos cristãos atraía pessoas insatisfeitas com seus antigos hábitos culturais e religiosos, oferecendo uma nova vida, um novo recomeço, novo nascimento, uma razão para viver e morrer. O ensinamento de sua fé cristã tornava a vida significativa, mesmo em meio à morte brusca e imprevista. 4. Os ensinos de Jesus, principalmente a ordem para amar os inimigos. Essas palavras, diziam muitos, são tão maravilhosas que levam a pessoa ao riso ou então ao choro. Junto a esses elementos, acrescentamos a situação do mundo no início do cristianismo, que facilitou a expansão da igreja. Entre eles, 5. A paz romana, possibilitando viagens seguras, facilitando o ir e vir de pessoas em suas estradas, de Damasco a Corinto e da Itália aos confins da Espanha ou da Britânia. 6. A língua grega disseminada pela bacia do Mediterrâneo, funcionando quase como um idioma universal. 7. Os judeus densamente espalhados por todo o Império Romano e fora dele, levando consigo sua religião e suas firmes convicções sobre Deus. Os cultos
nas sinagogas ou ao ar livre. A mais longa via de expansão do cristianismo foi de longe o judaísmo. Todos esses elementos e muitos outros foram ferramentas nas mãos do Espírito para atrair homens e mulheres do mundo ao Evangelho da salvação. Em suma, a vida cotidiana dos cristãos se tornou o meio pelo qual o Eterno comunicou o seu amor e a sua bondade ao mundo corroído e afligido por causa do pecado e do diabo. A Igreja do Novo Testamento era uma família extensa, orgânica e espiritual, edificada sobre relacionamentos e que tinha capacidade de se multiplicar. Nas palavras de Neale, a igreja da primeira geração cristã era de tipo genuinamente missionário. A igreja podia contar com o testemunho anônimo de todos os fiéis. E, como ressaltou Crider, essas características foram a chave para o crescimento da igreja em todos os lugares aonde os cristãos iam, apesar da oposição das leis e das convenções sociais. Afinal, em alguns lugares, ser cristão era aceitar ser um candidato à perseguição, sofrimento e morte. O crescimento. Rodney Stark, citando, entre outros, Bagnall, sugere que por volta do ano 315, o percentual projetado de cristãos no mundo greco-romano era 17,4% da população e no Egito, 18%. Ele considerava um crescimento de cerca de 40% de números de cristãos por década, ou 3,42% ao ano. Por essa época, aproximadamente metade da população urbana, em pelo menos algumas das províncias do vasto Império Romano, se convertera à fé cristã. Por volta de 410, cerca de 25% da população do atual Uzbequistão era cristã. O movimento missionário, desde os dias de Cristo, vem se espalhando a ponto de se tornar um movimento mundial, encontrando expressão nos idiomas e culturas em 9.000 dos cerca de 13.000 grupos de povos existentes no mundo. O percentual de pessoas cristãs no mundo em 2020 era de 32,3%, com 67% vivendo na África, América Latina e Ásia, sendo a África o continente com o maior número de cristãos, como resultado do esforço missionário de muitos cristãos oriundos da Europa e América do Norte, que por sua vez foram evangelizados por pessoas vindas da Ásia. Os relatos da expansão do cristianismo e a sua influência sobre as culturas do mundo, especialmente no Ocidente, pode ser o legado mais duradouro e influente do mundo antigo e sua emergência sob o evento mais transformador da história ocidental, como disse o historiador Holland. Mas a missão de Deus é mais do que isso. Ela é a revelação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. O mundo é melhor e ainda existe por causa da missão divina que opera por meio da sua igreja, que cresce a cada dia e se estabelece aqui, ali e acolá, especialmente nos últimos tempos, mais abundantemente na África e América Latina, sempre atuando contra as forças do mal, arrebentando as portas do inferno e restaurando pelo poder de Deus pessoas cuja vida fora arruinada e destruída pelo diabo. Nesse ambiente hostil à missão de Deus, a igreja avança e se impõe como querigma de libertação e transformação, como centro de refúgio para aqueles que almejam salvação e querem se unir ao Senhor na guerra contra o mal. Apocalipse 7, versos 1 a 3, mostra o compromisso divino com a sua igreja e o empenho do céu em mantê-la segura, protegida, missionária e crescendo no mundo. Por meio da metáfora do nômade que tinha encontrado lugar para habitar permanentemente, o Eterno prenuncia a expansão geográfica.
étnica e urbana da Igreja, ordenando-a que se prepare para receber a multidão de pessoas que serão redimidas em todos os lugares do mundo e trazidas para fazer parte da família de Deus na terra. Observe o que ele disse: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você, 1. Se expandirá para a direita e para a esquerda. 2. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que, 3. Se povoem as cidades arrasadas. Isaías 54, versos 2 e 3. O Senhor da Missão não espera da sua igreja uma conformação com a realidade presente e nem tampouco com as circunstâncias do local onde vive. A igreja tem em Jesus um chamado, um mandado e uma promessa de alcance e crescimento globais. A jornada e o destino da igreja é ir com Jesus fazendo discípulos de todas as etnias, até os confins da terra e até o fim dos tempos, sempre com garantias de total triunfo e abundante sucesso. Embora seja anunciado o número dos perdidos como a areia do mar, a quantidade dos redimidos pelo sangue de Cristo é uma grande multidão que ninguém pode contar. Apocalipse 7, verso 9. Essa revelação sobrenatural da abundância dos salvos nos enche o coração de alegria e nos impulsiona mais ativamente à causa missionária do Mestre. Em missão sob o cuidado divino. É importante saber que Deus, como Rei absoluto, não faz apenas ditames que os homens têm de cumprir, mas dá também as forças de que precisam para realizá-los. As palavras de White a seguir devem ser anunciadas, compartilhadas e repetidas continuamente pelos missionários discípulos de Cristo na missão. Ela escreveu: Nosso Pai Celestial tem 1000 maneiras de prover aquilo de que necessitamos, maneiras sobre as quais nada sabemos, a fim de que a sua obra missionária, local e mundial, alcance completo sucesso. Um olhar para as Escrituras, com foco no cuidado divino para com o seu povo missionário fiel, mesmo aqueles que avançaram em missão sem a companhia de muitas pessoas do seu convívio familiar, como Abraão, inspira e nos leva em amor e confiança a fazer mais e melhor para Deus. Gênesis 12, versos 1 a 3. A atitude de Abraão em deixar a sua terra, os parentes e seguir com Deus em missão para lugares desconhecidos, amparado unicamente com a promessa divina de ir à frente e estar com ele nos lugares para onde o chamar a ir, fazendo dele bênçãos para as famílias da terra, mexe com a igreja e a faz sonhar com coisas grandes na confiança de que em Deus faremos proezas, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. Salmos 60, verso 12 e Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. O que podemos dizer da providência divina para com Noé em meio às ameaças dos antediluvianos e durante o dilúvio? Jacó em Harã, sob as artimanhas e intimidações de Labão? José no Egito tentado pelo pecado e perseguido pelo diabo? Elias em meio à escassez alimentícia e à sombra da sentença de morte da ímpia Jezabel? Os 3 hebreus na fornalha ardente em Babilônia? Daniel na cova dos leões e tantos outros em terras estrangeiras e mesmo em seu país natal, que foram sustentados com o necessário para a sobrevivência, segurança e fortalecimento da fé nos campos da missão? Ao apresentar alguns dos relatos do cuidado divino para com os missionários, não podemos ignorar a rica história de Hebreus com o agir do Eterno em favor deles, derramando pragas sobre o Egito para libertá-los miraculosamente da escravidão e formar a nação missionária de Israel. Êxodo capítulo 7, versos 14 até o capítulo 12, verso 33. A abertura do Mar Vermelho para que o povo escapasse do exército do faraó que iria massacrá-lo. Êxodo 14, versos 1 a 31.
a travessia do Rio Jordão, a derrubada dos muros da cidade de Jericó, e o sol parando no horizonte para que os hebreus, sob o comando de Josué, vencessem os amorreus. Josué 3, 6 e 10, versos 12 a 14. Alimentando e cuidando deles durante os 40 anos, viajando pelo deserto, enviando 6 dias por semana ao maná, extraindo água da rocha, protegendo-os do sol durante o dia com a coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, coluna de fogo para iluminar o caminho deles. Êxodo 16, 35, capítulo 17, verso 6 e capítulo 13, verso 21. São todos elementos que nos animam e dizem que mais, muito mais fará o Eterno em favor de seu povo para o êxito da sua missão, porque aquele que toca no povo missionário de Cristo toca na menina do olho de Deus. Zacarias 2, verso 8. Para que não tivéssemos dúvida a respeito do cuidado divino e a nossa fé continuasse firme e diariamente reavivada e fortalecida em meio à guerra contra o mal, no cumprimento da missão, o Eterno anunciou o seu amor para com o rebanho missionário de modo notável. Ele disse: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Isaías 49, versos 15, 16 e 23. Os retratos pintados por Deus no texto sagrado em momentos extraordinários da nação de Israel, como no caso de Davi, derrotando o gigante filisteu Golias, motivam e, de certo modo, se repetem diariamente na vida dos missionários cristãos em todo o mundo. Eles avançam transpondo desafios gigantescos e colhendo para Cristo pessoas que anteriormente eram ferrenhas perseguidoras e extremamente aversas aos cristãos e à mensagem Evangelho de Cristo, como Saulo de Tarso, Atos capítulo 8, versos 1 a 3. A promessa das Escrituras ainda é válida para o rebanho missionário cristão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos, capítulo 34, versos 7 a 9. O campo geográfico da missão não mudou. Ainda é o planeta Terra. A tarefa dada por Cristo à Igreja na atualidade é a mesma que ele entregou aos seus seguidores na Galileia: ir e fazer discípulos de todas as etnias. O conteúdo da mensagem não sofreu alteração, continua igual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versos 16 a 18. Os recursos disponíveis para os trabalhadores do reino ainda são oriundos da mesma fonte, o Espírito Santo, onipotente, onisciente e onipresente. O companheiro inseparável da Igreja na sua missão é Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. A missão não é uma tarefa fácil. A impossibilidade humana para executá-la tem sido comprovada a cada passo na jornada da Igreja. Contudo, a missão tem se revelado uma tarefa possível em todos os contextos, contrariando
todas as estimativas divergentes e registrando relatos de triunfos sem igual em cada geração e em todos os lugares do mundo. Quando o grupo de crentes estava trancado dentro de casa com medo e acabrunhado pelo que os romanos, instigados pelos judeus, fizeram com Jesus, o mestre lhes apareceu de modo sobrenatural, animou, orientou e lhes entregou a missão de volta. Depois soprou sobre eles o Espírito Santo, e nesse poder revolucionaram o mundo daqueles dias com as boas novas da salvação. João 20, versos 19 a 22 e Lucas, capítulo 24. Atos, capítulo 2. Califórnia. Quando a Assembleia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia chegou ao fim em maio de 1868, foi oferecido aos pastores a oportunidade de escolher o lugar aonde desejavam servir a obra missionária no ano seguinte. Até aquela data, o estado da Califórnia ainda não havia recebido um pastor adventista do sétimo dia. Merritt J. Kellogg, 8 anos antes, foi para lá em um carro de boi com a família para trabalhar como carpinteiro em São Francisco. Depois de um certo período vivendo na Califórnia, voltou ao leste para estudar medicina no Colégio Médico do Dr. Troll, em Florence Heights, Nova Jersey, onde tempos depois recebeu seu diploma de médico e cirurgião qualificado. Contudo, antes de retornar à Califórnia, na Assembleia Geral, ele fez um apelo sincero aos líderes da igreja para que enviassem pelo menos um missionário para ajudá-lo na obra naquele estado e o auxiliasse no plantio de uma igreja na cidade de São Francisco. Embora a liderança da igreja concordasse em fazê-lo, entendia que isso seria possível somente mais tarde. No entanto, o pastor Tiago White não ficou satisfeito com aquela resposta. Por isso, ele perguntou aos pastores presentes: alguém aqui deseja ir para a Califórnia? Ninguém foi impressionado de que tem o dever de prestar serviços no campo da Califórnia? Assentado entre os presentes estava o pastor John N. Lockborough, que se mantivera em silêncio até esse momento. Quando se levantou e falou da impressão que o Espírito havia posto no coração dele para ir ao oeste em missão, inclusive tivera mais de 20 sonhos nos quais se via trabalhando na Califórnia. Então disse que aceitava o chamado e se colocava à disposição da igreja para servir a causa do mestre na Califórnia. O pastor White compreendia a importância de obreiros trabalharem em dupla. Embora Kellogg estivesse lá, estaria empenhado na obra médica. Por causa disso, ele fez outro apelo perguntando se mais alguém havia sido impressionado pelo Senhor para ir àquele distante campo missionário e se unir ao pastor Lockborough. Foi então que D.T. Bordeaux, também pastor, levantou-se e declarou o que estava no coração dele. Disse que tivera as reuniões com a sua assistente e com todos os seus bens terrenos, pronto para ir aonde a Associação Geral recomendasse. Após ouvi-los, o pastor Tiago White aconselhou ambos para que dedicassem tempo em oração juntos e em separado, apresentando o assunto ao Senhor para que pudessem estar certos de que essa era a vontade de Deus. O prazo estabelecido para a resposta foi a data em que o review seria enviada para a impressão. No dia aprazado, o pastor White conversou com os dois e lhes perguntou qual era a resposta deles. Ambos disseram, Califórnia ou nada. Após prover para eles uma tenda e recursos para a viagem, partiram de navio até o Istmo do Panamá e dali em outro navio até São Francisco. Durante os anos seguintes e os subsequentes, os leitores da Review leram com emoção os relatos dos missionários. Primeiro sobre a viagem e depois a respeito dos cultos realizados na tenda e da organização da igreja nos vales ao norte de São Francisco. Eles começaram
o trabalho em Petaluma e dali trabalharam em direção ao norte. Logo estabeleceram algumas igrejas em Santa Rosa, Healdsburg, Bloomfield e outros lugares. Até a primavera de 1871, como resultado dos esforços no condado de Sonoma, surgiram 5 igrejas de observadores do sábado. A missão continua. Compreendo que, apesar do empenho da igreja, ainda há muitos habitantes do planeta que desconhecem a mensagem de amor do céu. Ainda há muita terra a ser conquistada, bilhões de pessoas a ser evangelizadas. Porém, assim como Deus fez com os discípulos no Pentecostes, há quase 2000 anos, deseja fazer conosco, a fim de salvar mais pessoas das garras do diabo, homens e mulheres que ainda estão ignorantes quanto à promessa da breve volta de Jesus em glória, para nos levar com alegria à casa do Pai, desconhecendo que, se quiserem, podem ir também e participar conosco das ricas dádivas do céu. É somente por meio da missão proclamada pelo povo peregrino e missionário de Cristo, representado aqui por pessoas como Margaret G. Kellogg, John N. Lockborough, D.T. Bordeaux e Tiago White, que as nações conhecerão essas promessas proféticas e farão a escolha decisiva para a vida ou morte eterna. Foi para nos honrar e abençoar que Deus nos escolheu, nos chamou e nos enviou como seu povo missionário nessa extraordinária jornada ao lado deles sob a guia do Espírito, a fim de comunicar a sua salvação à humanidade. Não podemos perder esta oportunidade ímpar, nem tampouco nos atrasar, porque o tempo é breve e temos que nos unir à divindade para fazermos uma obra mais ampla. De acordo com J. Power, para essa missão, o povo peregrino de Deus necessita de 2 coisas: apoio para a jornada e um destino no fim dela. Vemos que, por causa de Cristo, a igreja tem ambas as coisas no Espírito. Apoio para a jornada por intermédio da comunhão comunitária dos dons espirituais. 1 Pedro 4, 10 e 11, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, e um destino no fim dela, na renovação contínua da esperança no seu breve retorno e com ele a nova terra. João 14, versos 1 a 3 e Apocalipse capítulo 21 e 22. Quando John Beck e os colegas iniciaram a obra missionária entre os inuites, esquimós, no século XVIII, por 5 longos anos, eles trabalharam sem aparente sucesso, sem nenhuma pessoa convertida. Certo dia, John Beck estava traduzindo o Evangelho de Mateus e tinha acabado de completar a história da crucificação quando chegaram alguns inuites com quem havia feito amizade. Eles estavam interessados em ver o que ele estava fazendo. Iluminado pelo Espírito que estava guiando na missão, o missionário resolveu ler em voz alta as palavras que havia acabado de traduzir. Todos ficaram maravilhados com a história, especialmente o jovem Kudernak. Ele, após John Beck concluir a leitura, disse: "Por favor, contem-me essa história novamente. Contem-me novamente." Ao ouvir sobre o Deus crucificado, morto na cruz para salvá-lo dos seus pecados, Kudernak aceitou a Jesus como Salvador, sendo liberto pela graça de Cristo de todo o miasma do xamanismo espírita, tornando-se o primeiro convertido visível do trabalho dos missionários naquele lugar. Na missão, o Senhor está continuamente trabalhando no coração e na mente dos seus servos, para que saiam em nome dele a evangelizar nos lugares em que Cristo ainda não foi anunciado, como no relato da Califórnia e no caso de Felipe com o eunuco etíope, Atos 8, versos 26 a 40. Mas ele também está enviando pessoas de lugares distantes e até de perto, para contactarem com os seus mensageiros, a fim de que se convertam a ele, como foi o caso do jovem inuit Kudernak e do sírio Naamã, segundo Reis, capítulo 5, versos 1 a 19. O campo da missão é um território dinâmico,
com pessoas indo e vindo de todas as direções, vivenciando no Espírito uma abundância de milagres em todos os lugares em que a igreja está. Embora as Escrituras relatem muito desse abençoado dinamismo do Espírito na atualidade, um volume quase infinitamente maior de milagres está acontecendo continuamente na Igreja Missionária de Cristo, esparramada mundo afora. Cada pessoa, homem, mulher, adulto ou criança, que aceitou a Cristo como Salvador, testemunha disso com a própria vida e conversão. O Senhor deseja que as boas novas do Evangelho sejam levadas a todas as etnias e alcance as pessoas mais distantes do planeta. Ele fará o possível e o impossível para que isso aconteça. Deus não sossegará um só instante, até que se cumpra plenamente o desejo do seu coração. Ele fará isso por intermédio da sua igreja, ou seja, você e eu. À vista de tais fatos, a minha oração é: Senhor, mantenha-nos sensíveis à sua voz, ativos na sua seara e fiéis na sua missão até o seu retorno para nos levar à casa do Pai, onde viveremos para sempre com o Senhor e receberemos das suas mãos a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Em nome de Jesus, amém. Ore para que o Senhor opere conversões verdadeiras na vida das pessoas para quem você está testemunhando de Cristo e estudando a Bíblia com elas. Perguntas para a conversação. O extraordinário cenário da missão remexeu a leitura de hoje. Você já tinha percebido a prática da missão com esta visão? Oportunidade única e urgente a ser comunicada à humanidade? Que papel as promessas divinas têm na obra missionária e como elas lhe confortam? Paulo faz uso de uma linguagem muito forte ao dizer: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Atos 14, 22. Como você entende isso e o que você aprendeu das palavras dele, ou você não concorda com Paulo? Na leitura de hoje, vimos muitas promessas. Qual delas você gostaria de pegar para você? Escolha uma. Levante-se, fale e continue de pé. Ainda de pé. Se for lhe dada a oportunidade de orar pelas pessoas do mundo que desconhecem as boas novas do Evangelho, por onde você começaria a sua oração? Tenham um momento de intercessão pelas pessoas enganadas e aprisionadas por Satanás e se coloque nas mãos de Deus para ser, em Cristo e pelo Espírito, agente de salvação e transformação de vidas.